Então, galera, hoje nós vamos falar de ionização dos ácidos, né? E também de nomenclatura dos ânions. Mas antes de iniciar, vamos relembrar rapidinho o assunto anterior que a gente viu, que foi nomenclatura dos ácidos. E aí vamos olhar para esse HCl aqui, tá? O nome já está ali para vocês, ácido clorídrico, mas da onde que saiu esse nome? Vocês têm que lembrar o seguinte, quando a gente fala de nomenclatura dos ácidos, né, a gente tem que avaliar duas coisas. Primeiro, se esse ácido ele é sem oxigênio ou se é um ácido com oxigênio. Então, ó, o HCl tem algum oxigênio ali? Não. Então, ele é um ácido sem oxigênio. Nesse caso, ele é chamado de hidrácido, né? E aí, o que vale a gente lembrar? Que sempre que eu tenho um ácido sem oxigênio, ele vai terminar em hídrico, né? Então, por isso, olha só, eu tenho ali ácido, o Cl representa o cloro, e como ele é um ácido sem oxigênio, ele tem que terminar em hídrico. Então, ácido clorídrico. Vamos partir agora para a ionização. Então, o que seria essa ionização dos ácidos, né? Ela é um processo que ocorre quando esse ácido ele é colocado em água, tá? Então, a ionização ela acontece quando o ácido é colocado em água. E ele acaba dando para a gente algumas formas químicas, né? No caso do HCl, imagina, esse ácido foi colocado em água e aí a ionização dele deu para a gente um H+, né? A gente está vendo ali HCl, então a gente tem um H+, e também vai ter o cloro, tá? E aí, lembrando, se eu tenho aqui um H+, obrigatoriamente o meu Cl vai ser menos, tá? Então, isso seria a ionização do ácido clorídrico, né? Eu tenho um HCl, né? Ele vai ser ionizado e vai se transformar em H+, mais Cl-, tá? E como que funciona a nomenclatura desse ânion Cl-, né? Lembrando que ânion, né, são átomos que estão ganhando elétrons, eles são representados pelo sinal de menos. Então vamos lá, como que eu vou fazer essa nomenclatura? Vamos olhar para o nosso ácido, ele termina em hídrico, né, ácido clorídrico. Tá vendo essa tabelinha aqui, na parte superior direita? O que ela me diz, né? Isso aqui é um macetinho, ó. Toda vez que o meu ácido termina em hídrico, tá vendo ali, o terceiro, ele termina em hídrico, o meu ânion, eu vou terminar ele com eto. Então, no caso, como eu tenho ácido clorídrico, eu vou passar a ter o cloreto, né? Eu vou substituir o hídrico ali da minha nomenclatura por eto, tá? Então, a gente não pode confundir nome do ácido com o nome do ânion. Então, se eu pedisse para vocês a nomenclatura do ácido, lá do HCl, seria ácido clorídrico. Mas se eu pedir para vocês a nomenclatura do ânion, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a ionização desse ácido, né? Então, ó, de novo, HCl, quando ele é ionizado, ele vai dar para a gente o H+, e o Cl-, né? E aí, na hora de colocar o nome do ânion, eu vou verificar lá o sufixo do ácido. Então, ácido clorídrico, ele passa, então, eu tiro o hídrico e coloco, vou olhar minha tabelinha, tiro o hídrico, quem entra no lugar no ânion, o eto. Então, fica cloreto, tá? Bem tranquilo, né? Vamos olhar mais alguns exemplos aí para a gente poder fixar isso, tá? Deixa eu subir esse aqui. Olha só, aqui nós já temos um oxiácido, né? Temos o nosso oxiácido. Ah, como que eu sei que é um oxiácido? Porque ele tem oxigênio, né? Então, como que eu faço a ionização desse ácido nítrico? Bem tranquilo também. Primeiro, eu sempre vou separar o hidrogênio. Então, vou olhar quantos hidrogênios eu tenho. Eu tenho um hidrogênio. Então, ele vai me dar um H+, né? Que eu já coloquei aqui. Mas, o que sobrou ali? O NO3, né? Mas a gente só não pode esquecer de colocar o menos. Porque, olha só, se ele me deu um H+, obrigatoriamente eu vou ter o menos ali. Então, NO3 menos. E aí, como que eu faço a nomenclatura desse meu ânion? Novamente, vou olhar a nomenclatura do ácido. Então, ácido nítrico termina em ico, né? Vou olhar aqui a minha tabelinha no canto na parte superior direita, olha só. Sempre que termina em ico, o meu ácido, o meu ânion vai terminar em ato. Então, eu vou substituir o ico pelo ato. Então, o nome do meu ânion é nitrato, tá?
Vamos ver mais um. Aqui, HCN, ácido cianídrico, né? Então vamos lá, meu ácido cianídrico, vamos ionizar ele, HCN vai me dar H+, mais CN-. E como que vai ficar esse nome? Tenta pensar vocês agora, ó. Era um ácido cianídrico, se termina em hídrico, vou olhar minha tabelinha ali, sempre que o ácido termina em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Então eu vou ficar com cianeto, né? Só mais umzinho aqui para fixar, vocês já estão enjoados. Então vamos lá, HNO2, vou ionizar H+, NO2-. Ele era o ácido nitroso, então quando eu tenho o ácido termina em oso, o ânion vai terminar em ito. Então vou passar a ter aqui o meu nitrito, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui um casinho quando eu tenho mais de um hidrogênio, tudo bem? Então, olha só, agora eu tenho aqui o meu H2SO4, que é o famoso ácido sulfúrico, né? Então, olha só, vou começar fazendo a ionização. Então, aquele meu padrão, H+, né? Só que agora eu não posso botar H+SO4-. Por quê? Porque eu tinha 2 hidrogênios lá, ó, era H2SO4. Então, o que eu faço? Botei meu H+, mas coloco novamente o outro hidrogênio, HSO4-, tá? E isso aí é o que a gente chama de hidrogênio sulfato, tudo bem? Ah, por que hidrogênio sulfato? Porque eu tenho o hidrogênio ali, H, e o SO4-, que é o meu sulfato, por isso que o nome ficou hidrogênio sulfato. Ah, acabou por aqui? Não. Olha só, HSO4-, eu ainda consigo ionizar isso aqui. Então vamos lá. HSO4-, quando eu ionizo, o que ele vai me dar? H+, né? Mais SO4-. Ué, mas SO4-, ali está SO2-. Mas por que está SO2? Porque olha só, quando eu ionizei e obtive um H+, eu falei para vocês que sempre que a gente tem um H+, a gente tem que obter um menos, correto? Então, olha só que já era SO-4. Então, mais um negativo, eu vou ter SO2-4, tá? E esse aqui é o meu sulfato, né? O SO2-4, por que sulfato? E aí? Bam, 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 bam. Por quê? Porque ele era inicialmente o meu ácido sulfúrico, né? Então ele terminava em ico, então ele vai terminar em ato. Agora eu tenho aqui só o sulfato, tá? Vou botar mais umzinho desse para ver se fixa. H2CO3, que é meu ácido carbônico, né? Então vamos lá. H+, aí sobrou um hidrogênio, então HCO3-. Ainda dá para ionizar esse HCO3-, então vou ionizar ele também, que vai me dar o H+, CO2-, 3. Aí de novo, por que CO2-? Porque ele era HCO-, então se eu tenho o H+, eu tenho que colocar mais um, né? Mais um ânionzinho, então vai me dar 2-, tá? E a nomenclatura, como o meu ácido terminava em ico, né? O meu ânion vai terminar em ato. E aí eu vou ter o meu carbonato, tá? Vamos dar uma praticada aqui para a gente poder fechar, né? Então, isso aqui foi uma questão do vestibular da UERJ, tá? Olha só, ele fala assim, ele me dá o ácido perclórico, né? Me deu a fórmula química, que é HClO4, e ele quer saber quais são as espécies químicas presentes, né? Ou seja, como é que eu faço para descobrir? Vou ionizar esse ácido, e esse é bem tranquilo, olha lá. HClO4-. O que ele vai me dar? Um H+, mais ClO4-. Qual seria a opção? A letra A. Se você ainda tem alguma dúvida, aqui, ó. HClO4-, fui fazer a ionização, então eu tenho um H+, o que sobrou? ClO4, e boto o meu menos lá, tá? Façam esse aqui sozinhos. Então, ele quer saber qual é a equação correta da ionização do ácido sulfúrico, né? Lembrando que o ácido sulfúrico é o é o H2SO4, né? Pensem.
Pausem o vídeo, pensem, depois deem um play que eu vou mostrar para vocês a resolução, tá? E por que que é a letra E? A gente já fez isso aqui nos exemplos, né? Olha só, eu tenho o meu H2SO4, vou ionizar, eu vou ter o H+, mais HSO4. Vou ionizar esse HSO4- aí, vai me dar o quê? H+, SO2- 4, né? Bem suave. Dúvidas, me chamem.